aqui a falar, e vou fazê-lo ainda assim, mas vou fazê-lo agora de forma mais sucinta, porque eu não quero que você saia daqui às 22, pelo menos que você saia daqui às 21h30. Eu pensei que eu ouvi um amém dessa igreja. Obrigado. Então hoje estaremos falando sobre, como é que vamos colocar? O silêncio de Deus, pode ser assim, o silêncio de Deus no meio da vontade de Deus. O silêncio de Deus no meio, ou podemos colocar no meio do cumprimento da vontade de Deus. Aleluia. Amém. 3 de João, capítulo de número 1. 3 de João, capítulo de número 1. Terceira epístola de João. É isso? Na verdade só tem um capítulo mesmo, né? O versículo 2 diz assim: Amado, desejo que te vá bem em todas as coisas e que tenhas saúde, assim como vá bem a sua alma. Aleluia. Veja, todos nós sabemos que muitas das vezes, no caminho de tentarmos viver, cumprir e obedecer à vontade de Deus, o querer de Deus, nós nos depararemos com um elemento que é o elemento silêncio. Amém? Por exemplo, é vontade de Deus que a gente ore? É vontade de Deus que a gente ore. Mas você vai ver que vezes há que você está a orar a Deus durante um mês sobre um determinado assunto e você não recebe nenhuma impressão da parte de Deus. Não só no sentido de que eu estou a orar para isso e aquilo ser resolvido. Às vezes, a vossa atenção para mim no nome de Jesus, às vezes o que a gente quer é que mesmo que Deus, por exemplo, não faça logo aquilo que estamos a pedir, mas que Ele pelo menos diga alguma coisa. Amém? E vezes há que você está um mês a orar sobre um tema, vezes há que você está um ano a orar sobre um tema, vezes há que você está 2, 3 anos a orar sobre um determinado tema. É vontade de Deus que a gente ore, é vontade de Deus que a gente ore, mas às vezes é crítico e meio caricato que você está a fazer o que Deus quer que você faça, mas não há nenhum pronunciamento da parte de Deus, não há nenhum sinal da parte de Deus. Às vezes alguém te pregou o evangelho e disse: Deus te ama, abandona o pecado, Deus vai te recompensar, você vai alcançar a salvação e papapá e papapá. E daqui a nada você deixou de beber, deixou de fumar, deixou de se prostituir. Se tinha 2 namorados, agora só tem um. Se tinha 2 namoradas, agora só tem uma. Se roubava, já não rouba. Se matava, já não mata. Se bebia, já não bebe. Se fazia coisas erradas, já não faz coisas erradas. E você vem por caminho de Deus e você começa a fazer questionamentos a Deus, você começa a perguntar coisas a Deus e estranhamente Deus não fala nada, Deus não mostra nada, Deus não faz nada, Deus não manifesta nada. Eu creio que nessa noite, neste lugar, existem pessoas que estão na estação do silêncio de Deus. Quem está nessa estação? Quem já esteve nessa estação? Quem já experimentou o silêncio de Deus? E às vezes a coisa mais triste é que o que você quer fazer é algo que agrada a Deus. Escuta uma coisa, amado irmão, tire da tua cabeça que Deus vai te abençoar por causa de ti. Não é pela tua própria justiça que Deus vai te abençoar, não é pelo teu andar bem, pelo teu alinhamento, não é por tua conta que Ele vai fazer alguma coisa. A Bíblia fala que Deus nos amou primeiro, foi Ele e não nós que nos fez o quê? Povo seu e ovelhas do seu pasto. Então, qualquer coisa que Deus vai fazer na minha e na tua vida, não tem, ouça, e eu quero que vocês me entendam bem. O pastor não está dizendo, então não jejue, não ore, não medite, não ande em santidade, mas não tem nada a ver com o fato de você fazer as coisas que você faz. Porque essas coisas, na verdade, o que é que o cristão pensa? O cristão pensa que essas coisas são uma moeda de troca. O que é que Deus ganha quando você ora? Nada. O que é que Deus ganha quando você jejua? Nada. O que é que Deus ganha quando você perdoa alguém? Nada. O que é que Deus ganha quando você anda em santidade? Nada. O que é que Deus ganha quando você abandona as 3 namoradas ou os 4 namorados? Nada. O que é que Deus ganha quando você deixa de matar as pessoas? Nada.
Então todas essas coisas, na verdade, elas não são benéficas e não trazem nenhum benefício para Deus. Elas são benéficas para quem? Para o teu corpo, para a tua alma, para a tua mente, para o teu coração e para o teu próprio espírito. O que nós devemos entender é que nós não estamos a facilitar, a favorecer ou a beneficiar Deus. Nós estamos a nos ajudar a nós mesmos. Aleluia. Então veja, eu já vi pessoas que abandonaram a vida cristã porque não aguentaram a fase do silêncio. E a fase do silêncio, muitas das vezes, ela está associada com a fase do deserto. Ouça, deserto já não é fácil. Agora imagina Deus te colocar no deserto, sem Ele te dizer como você deve andar nesse deserto. Porque se você está no deserto e Deus todos os dias fala contigo, vai para a esquerda, vai para a direita, agora senta, agora levanta, é uma coisa. Mas agora imagina Deus te dizer, vai para o deserto, e você entra no deserto, e depois de você ficar no deserto, Deus fica em silêncio. Às vezes dá vontade de dizer assim, Deus, tu me trouxeste aqui, mas como não falas comigo, não há sinal, não há indicação, não há mapa, não há bússola, não há GPS, não há nada, eu vou sair disso e vou voltar para onde eu estava e fazer o que eu queria fazer. Amém ou não amém? Mas eu quero que você entenda que sempre para cumprir a vontade de Deus, você vai ter que experimentar o silêncio de Deus. E veja, o que o silêncio de Deus significa? A primeira coisa, primeiro ponto, anota aí. O silêncio de Deus significa que Deus está trabalhando em ti. A primeira razão do silêncio de Deus tem a ver com o fato de que Deus não está falando nada, Deus não está fazendo nada, Deus não está mostrando nada, Deus não está fazendo nada acontecer, porque nessa estação de silêncio, o que Ele está a fazer é o quê? É trabalhar em ti. Ou seja, há algo que Deus quer e vai fazer, e Ele vai fazê-lo por meio da tua vida e por meio da tua existência. Só que nessa estação, Ele precisa edificar, trabalhar no teu corpo, trabalhar na tua estrutura física, na tua estrutura espiritual, na tua estrutura mental, na tua estrutura intelectual, trabalhar no teu coração. Deus precisa que você tenha algumas experiências, Deus precisa que você aprenda algumas coisas. Então, para Ele não estragar o que Ele quer fazer e nem o que Ele quer fazer te estragar, Ele fica em silêncio e te deixa você caminhar, e te deixa você crescer, e te deixa você aprender, e te deixa você fazer as escolhas certas, e te deixa você desenvolver a consciência de que eu não devo me corromper, independentemente de Deus está falando ou não, independentemente de Deus está fazendo ou não, independentemente de Deus ter aberto a porta ou não, independentemente das coisas estarem favoráveis a mim ou não. O exemplo vivo disso é Jesus Cristo. Você vê que Jesus Cristo, do ano 1 ao ano 30, Deus nunca falou, Deus nunca apareceu, a Ele pelo menos não. E publicamente homem, que Jesus, que Deus aliás apareceu quando Jesus era menino, que foi o homem que o consagrou, quando José e Maria o levaram ao templo. Mas Deus nunca falou com Jesus. Jesus para entender as coisas de Deus, sabe o que a Bíblia diz que ele fez? Que ele foi para o templo aos 12 anos. Jesus não aprendeu as coisas de Deus porque Deus descia todos os dias, ou porque ele... Não. Até mesmo na estação da manifestação dele, você vê que Jesus várias vezes fazia o quê? Ia ao monte para orar. O que é oração? Oração é falar com Deus. Então significa que várias vezes Jesus, mesmo sendo Deus, precisava fazer coisas para provocar a voz de Deus. E vocês não estão a gostar dessa mensagem. E veja, do ano 1 ao ano 30, Deus ficou em quê? Em silêncio. Jesus teve que desenvolver, porque Jesus tinha a consciência de quem Ele era. Jesus tinha a consciência de qual era a missão dele. E é isso que tem faltado nos cristãos de hoje. Os cristãos não sabem quem eles são e não sabem qual é a sua missão. Quando você souber quem você é e qual é a tua missão, o que é que vai acontecer? Você vai saber o que é que você tem que fazer em função de quem você é e em função da missão que você tem que cumprir.
Então, Deus não estava falando nada, mas Jesus sabia: eu sou Jesus, o Salvador do mundo. A minha missão é morrer pelos pecados da humanidade e trazer redenção e remissão para eles. Deus não está falando nada, mas eu sei quem eu sou. Deus não está mostrando nada, mas eu sei qual é a minha missão. Deus não está a falar, mas eu sei a razão e o propósito pelo qual eu vim aqui na terra. Então, enquanto Deus não fala e não faz, deixa eu trabalhar para não falhar na minha missão. Enquanto Deus não abre a boca para testificar, deixa eu trabalhar na edificação do meu templo e do meu building. Até que Deus fale. Jesus está a treinar. Jesus está no anonimato. Jesus está no oculto. Jesus tira na idade de 30, 40 dias e 40 noites e vai para o monte para orar. Depois desse, para ir ter com João Batista. E ali, a Bíblia dá-nos a entender que o que aconteceu? O silêncio se quebrou. E no dia do batismo, a Bíblia diz que Deus abriu a boca e disse assim: esse é o meu filho amado, em quem eu me comprazo. Significa, por isso é que você vê que Jesus não começou antes dos 30. Por quê? Porque 30 anos ele estava à espera que Deus quebrasse o silêncio. Deus, agora já me aprovaste publicamente. Agora já disseste quem eu sou. Agora já disseste o que é que eu vim fazer. Agora eu já posso me manifestar. Eu e você, 5 anos sem Deus falar, você começa a entrar em depressão. Você começa a pensar em voltar para o mundo, em voltar para o pecado, em voltar para a vida errada. Jesus não começa antes dos 30. E só nos 30 é que Deus fala. Você está disposto a aguentar 30 anos do silêncio de Deus com relação a alguma situação? O homem chamado José, a Bíblia diz que Deus apareceu. 2 sonhos, 11 estrelas, sol e lua se prostrarão diante de ti. O segundo sonho, 11 montes, e o dele era maior. E ele vai contar o sonho ao pai, vai contar o sonho à mãe, vai contar o sonho aos irmãos. E todo mundo entendeu que Deus estava a falar. Se havia silêncio, porque se você prestar atenção na história, depois que Jacó luta com Deus e ganha o nome de Israel, quase que Jacó já não tem mais nenhum encontro com Deus. A Bíblia só vai falar das mulheres, da geração dos filhos e papapá e papapá. Quer dizer que naquela estação, sabe o que aconteceu? Deus quebrou o silêncio naquela casa. Voltou a falar. Voltou a falar para a vida de José. E todo mundo ouviu por meio daquele sonho o quê? A voz de Deus. Todo mundo entendeu o que o sonho dizia. E todo mundo entendeu a fonte do sonho. Mas imagine que José, depois de receber o sonho, se você estudar o livro de Gênesis, você vê que nunca mais a Bíblia nos conta de nenhum encontro, de nenhuma visitação, de nenhuma visão, de nenhum sonho, ouça, de Deus para José a respeito de quem José é vendido como escravo, vai para o Egito, entra na casa de Potifar, é acusado injustamente, vai para a prisão. E durante todo esse período Deus nunca falou. Pastor, como é que você sabe que Deus nunca falou? Porque se Deus tivesse falado primeiro, quando José interpreta o sonho do padeiro e o sonho do copeiro, se ele já tivesse a resposta de Deus ou alguma instrução específica de Deus, ele não teria pedido ao copeiro para dizer assim: quando fores falar ou quando fores ter com Faraó, fale de mim a respeito de Faraó. Por quê? Porque se Deus já tivesse falado alguma coisa para ele, ele não estaria a pedir a ajuda dos homens. Por quê? Porque ele entenderia que eu estou aqui na cadeia para cumprir. I don't know if I'm preaching for somebody. Eu estou aqui nessa cadeia para cumprir o meu propósito, a minha chamada, o meu destino. Isso faz parte da minha caminhada. Mas em Gênesis, capítulo de número 45, a Bíblia fala que os irmãos de José voltaram a visitar José. A prova de que José ficou 16, 17 anos no silêncio de Deus, com relação a algo, ouça, bom, com relação a algo que Deus é que lhe falou que ele seria. Eu estou aqui, você está aqui, e nós todos os dias meditamos: estarás por cima e não por baixo, estarás por cabeça e não por cauda, serás abençoado na cidade e serás abençoado no campo, vão cair 1000 à tua direita, 1000 à tua esquerda, mas tu não serás atingido. E você não está vendo nada dessas coisas acontecerem.
17 anos que José ficou à espera. Em Gênesis capítulo número 45, a Bíblia vai dizer que só ali, quando os irmãos de José vieram a ele e dobraram os joelhos, José disse: agora eu sei, agora eu sei, agora eu sei porque que essas coisas todas me aconteceram. Agora eu sei porque que eu fui vendido. Agora eu sei porque que eu estou escravo. Agora eu sei porque que eu estou aqui. Agora eu sei. O que significa agora eu sei? Se eu sei agora, é porque antes não sabia. E José não tinha outra forma de saber a não ser que Deus o falasse. Quer dizer que esse homem viveu 17 anos em silêncio. E o silêncio estava a servir para quê? Para abençoar Deus? Não. Para o fortalecer, para o amadurecer, para o treinar, para o fazer aprender a administração. Deus sabia que se com 16 anos, sem experiência, protegido do papai, com uma túnica especial, se torna o governador, esse menino pode morrer facilmente ou pode ser morto facilmente. Mas os 17 anos que ele passou, o que passou, lutando como lutou, sofrendo como sofreu, lhe trouxeram experiência, lhe trouxeram sabedoria, lhe trouxeram maturidade, lhe trouxeram equilíbrio emocional. Agora eu sei por que Deus esteve durante 17 anos em silêncio. Talvez você está a orar: Senhor, é Ele ou não? É ela ou não? Senhor, quem eu sou? Senhor, o que eu devo fazer? Senhor, e agora? Senhor, e aquilo? Senhor, e esse negócio? Senhor, e aquilo? E durante todo esse período Deus está em silêncio. A razão pela qual Deus pode estar em silêncio tem a ver com o fato de que Deus está a usar dessa situação para a tua edificação, para a tua evolução, para o teu crescimento. Por quê? Porque amanhã Faraó vai ter um sonho e você vai ser a única pessoa com a habilidade e com a capacidade de interpretar o sonho. Porque amanhã alguém vai ter uma situação e uma circunstância e você vai ser a única pessoa com a habilidade e a capacidade de lhe ajudar naquela circunstância. Porque amanhã alguém vai estar passando por um problema e você vai ser a única pessoa com a habilidade e a capacidade de lhe ajudar naquele problema. Porque amanhã alguém vai estar no caos e você vai ser a única pessoa com a habilidade e a capacidade de sair do caos. José, durante esses períodos, aprendeu a gerir conflitos e até equilíbrio emocional. E uma das principais coisas, ouça, que você precisa para estar no topo, uma das principais coisas que você precisa para ser grande administrador é equilíbrio emocional. Por quê? Porque todo mundo atira flechas e pedras para quem está no topo. Os brasileiros dizem, há um adágio popular que diz que prego que se destaca faz o quê? É martelado. Quando você quer ser grande, você tem que ter a consciência de que os pequenos vão bater em ti. E Deus não vai te meter no topo com um coração de bebê, de mimoso e de criança. Então, aprende primeiro a ter equilíbrio emocional para estar preparado para estar lá em cima. Por quê? Porque se você vai lá em cima sem essa estrutura, você vai usar erradamente o poder que está nas tuas mãos. Amém. Por que Deus está em silêncio? Se Ele que quer que eu ore. Por que Deus está em silêncio? Se Ele que quer que eu deixe esse homem. Por que Deus está em silêncio? Se Ele que quer que eu deixe essa mulher. Por que Deus está em silêncio? Se Ele que quer que eu abra mão dessa vida. Por que Deus está em silêncio? Se Ele que me chamou para essa missão. Se Ele quer que eu pregue. Se Ele quer que eu ore. Se Ele quer que eu jejue. Se Ele que quer que eu sirva. Se Ele que quer que eu agora viva dessa forma. Mas por que eu estou a falar com Ele? E durante esse período Ele está em silêncio. Porque o período do silêncio é o período do teu crescimento, é o período Amém. do teu treinamento, Amém. é o período da tua edificação, Amém. é o período da tua estruturação. Amém. Ou reestruturação. Amém. Segundo ponto, por que às vezes nós experimentamos o silêncio de Deus? Ou o que significa o silêncio de Deus em meio à vontade de Deus? O silêncio de Deus significa que Deus está a trabalhar, anote aí, em outros fatores ou elementos necessários que te vão ajudar a fazer o quê? A cumprir a vontade, a agenda, o plano ou o propósito de Deus para a tua vida. Pastor, não percebi? Significa que tem vezes que você está a fazer coisas, está à espera de coisas, ou está a orar a determinadas coisas e Deus não se pronuncia. E ouça, quando eu falo do silêncio de Deus, eu preciso que você entenda que Deus não responde só falando, Deus responde fazendo. Quando você diz assim, Senhor me cura, e a cura veio, Deus te respondeu. Amém. Quando você diz assim, Senhor abre a porta do emprego, e o emprego veio, Deus te respondeu. Amém. A resposta de Deus não está, Senhor me cura, está bem, vou te curar, porque Ele já tinha dito que vai te curar. Ele responde curando. Amém? Então às vezes você está a orar algo e aquilo não está acontecendo. Esse é o silêncio de Deus.
Amém. E por que às vezes Deus fica em silêncio? Porque Deus está a criar elementos, Deus está a criar estrutura, Deus está a reunir os outros fatores que vão te ajudar no processo de cumprir o quê? A vontade, o projeto, o propósito de Deus para a tua vida. Amém. Veja aí, nem todas as coisas que nós queremos ou precisamos, elas estão em nós. Nem todas as coisas que nós queremos ou precisamos, nós sabemos. Nem todos os requisitos para produzir todas as coisas estão dentro de nós. Há vezes que você quer um negócio, você tem a estrutura, mas o Joaquim tem o dinheiro. Amém. Às vezes que você quer um projeto, você tem um projeto, mas o Joaquim conhece o diretor do banco. Há vezes que você tem um sonho, mas tem alguém que é o Cirineu que vai carregar a cruz contigo. Tem Amém. alguém que é o indivíduo que vai carregar o fardo contigo, Amém. que vai carregar a carga contigo, Amém. que vai carregar o peso contigo. Então, Amém. vezes que você está a lutar muito por algo. Por que a minha empresa não está a crescer? Porque Deus está a preparar os colaboradores corretos que Amém. vão ajudar a empresa a não se quebrar. Por que esse Amém. negócio nunca é aprovado? Deus está a preparar os parceiros corretos que vão ajudar o negócio a passar para uma outra dimensão. Amém. Por que isso não está acontecendo? Porque Deus está a reunir os elementos necessários para que essa visão, quando arrancar, arranque de vez. Amém. Para quando essa missão tiver que acontecer, aconteça sem se partir pelo meio. Amém. Então, às vezes, Deus está em silêncio, porque Ele está a preparar o caminho. Anote aí, não vamos abrir por conta do tempo. Mas se você abrir Lucas capítulo de número 1, a Bíblia fala-nos do encontro de Maria e Elizabeth, que era a mãe de João Batista. E quando a Bíblia fala da visita do anjo do Senhor ao pai de João Batista, a Bíblia dá-nos a entender que aquele homem e aquela mulher eram, primeiro, muito mais velhos que Maria, e segundo, estavam há muito tempo à espera para gerarem um filho. O homem já era de idade avançada, e na cabeça dele não fazia sentido porque que durante esses anos todos Deus ficou em silêncio com relação à minha, como é que se diz? É que? Me ajudem. Não, maternidade, procriação, né? Essa coisa aqui, como é que se diz? Me ajudem. Hã? Prontos, é isso. Isso tudo que vocês falaram. Por que Deus ficou em silêncio com relação ao meu ventre? Mas não era ventre, é maternidade, né? Como é que se diz isso, Jesus? Tá? Obrigado. Por que Deus esteve? Estava a falar ventre. Não. Era parto, madre. Todas as palavras que vocês usaram servem, amém? Então eu vou usar. Por que Deus ficou em silêncio com relação à minha concepção, à minha madre, o meu ventre, a minha maternidade, a minha produtividade? Por que Deus ficou em silêncio com relação ao facto de eu gerar filho durante todo esse período? Porque João Batista tinha um tempo apontado para vir. Amém. E o propósito de João Batista só fez sentido. Por quê? Porque eu sou a voz que clama no deserto. E a minha missão é preparar o quê? O caminho do Senhor. Por isso João disse: eu batizo com água, mas há um que virá após mim, que batizará com quê? Com fogo e com espírito. Amém. Logo, se aquela mulher gerasse João Batista 30 anos antes de Jesus, depois de 30 anos João Batista estaria com 60 anos. E 60 anos João Batista tinha uma coisa, uma única mensagem. Imagina 60 anos a dizer assim: arrependam-se, raça de víboras. Não ia ter mais ninguém em Israel para se arrepender. Já estaria todo mundo arrependido, ou já estaria todo mundo cansado. Por quê? Porque os que já estão arrependidos
E eu dizer, eu já estou arrependido, mas a perna não funciona. Eu já estou arrependido, mas o coração não funciona. Eu já estou arrependido, mas eu estou solteiro. Eu já estou arrependido, mas eu não tenho o que comer. E João Batista não era como os outros profetas que disseram, não tem azeite na botija, vai ter azeite a partir de hoje. Não tem farinha, vai ter farinha a partir de hoje. Não tem filho, vai ter filho a partir de hoje. A mensagem de João Batista era, arrependam-se, raça de víboras. Segunda-feira, arrependam-se. Terça-feira, arrependam-se. Quarta-feira, arrependam-se. Imagina se ele viesse muito antes de Jesus. O caminho que ele tinha que preparar ao longo do percurso ia estar novamente quebrado. Então, Elizabeth só esperou, porque Deus às vezes está em silêncio, porque os outros elementos que vão ajudar o teu propósito a se cumprir ainda estão a ser preparados, ainda não foram criados. Então, para o processo não ficar pela metade, Deus está dizendo assim, espera ainda, deixa eu preparar a casa, deixa eu preparar o carro, deixa eu preparar bem o negócio. Não, isso não está acontecendo, não é porque eu não te amo, não é porque eu não ouvi, eu até ouvi, mas agora eu estou a reunir os requisitos, que é para quando aqui acontecer, não parar, não morrer pelo caminho, aquilo for ou ser uma caminhada única. Amém. Então muitas das vezes Deus está em silêncio, porque Ele está a reunir fatores, está a reunir elementos para o teu propósito não morrer pelo caminho. Amém. Para aquilo que você está a orar não acontecer e depois acabar novamente. Por quê? Porque a ajuda no processo não foi gerada. É por isso que todos nós temos que ter o cuidado de nunca fazer algo que tenha que se, como é que eu posso dizer, que projetamos para ser algo de grande impacto. Temos que ter o cuidado de nunca fazer apressadamente. Amém. Porque se nós fazermos algo apressadamente fora do tempo, os elementos que dariam sustento àquele projeto, se não tiverem reunidos, o que é que vai acontecer? O projeto vai ficar pelo caminho. Amém. É por isso que Deus às vezes fica em silêncio, porque Ele está a reunir os elementos. O facto de eu não ter dado filho há 30 anos atrás não significa que eu não vou dar. O facto de você não ter trabalhado há 5 anos atrás não significa que agora você não. Eu estou a preparar a porta exata, a empresa correta. O facto de eu não ter prosperado ou o negócio não ter dado certo há 4 anos atrás não significa que agora não vai dar, não. Eu estou a preparar a estação do teu boom. Eu pensei que eu ia ouvir o amém dessa sala. Terceiro e último ponto, e vamos encerrar. Por que Deus às vezes fica em silêncio? Ou o que significa o silêncio de Deus? Muitas das vezes o silêncio de Deus significa que Deus, anote aí, está a travar batalhas invisíveis e destruindo coisas que o inimigo programou contra ti no processo de executarmos a vontade de Deus. Amém. Abra aí Mateus capítulo de número 20. Por que Deus fica em silêncio? O que significa? Significa que Deus está a travar batalhas invisíveis que o inimigo montou contra nós no processo de executarmos o querer ou a vontade de Deus. Mateus capítulo de número 2. Veja aí. Mateus capítulo número 2, versículo número 20. Quem já achou, diga amém. Diz assim a palavra do Senhor. Podemos começar do 18. Podemos começar pelo 17. Isso, diz assim. Então se cumpriu o que foi dito pelo profeta Jeremias, que diz: em Ramá se ouviu uma voz, lamentação, choro e grande pranto. Raquel chorando os seus filhos e não querendo ser consolada porque já não existem. Morto porém quem? Herodes. Eis que o anjo do Senhor apareceu num sonho a José no Egito, dizendo: levanta-te e toma o menino e sua mãe e vai para a terra de Israel. Por quê? Porque já estão mortos os que procuravam a morte do menino. Essa passagem é decorrente de uma visita anterior que o anjo do Senhor tinha feito a quem? A José, dizendo: pega a mulher e o menino e fujam para onde? Para a terra do Egito. Por quê? Porque Herodes
quando recebeu a visita dos 3 magos, os magos disseram: nasceu o rei dos judeus. Temendo a sua posição de rei, ele decidiu matar todas as crianças. E o anjo anunciou: fujam. Veja aqui uma coisa: o anjo não veio para defender Jesus, o anjo veio para mandar Jesus fugir. Deus, sendo Deus, podia tornar Jesus invisível, podia guardar Jesus. Mas José, ele não está entendendo. Como é que Deus me apareceu para dizer assim: esse é meu filho, que tua mulher gerou, mas Deus não está a proteger o filho dele, está a nos mandar fugir. Ouça, às vezes a melhor proteção de Deus é não te meter no meio de determinadas batalhas. Amém. Eu tenho para pensar que eu ia. Esse é Deus, porque é filho de Deus. Então Deus, que é o soberano absoluto, poderia dizer assim: olha, José, estão a matar as crianças, mas fica em paz. No Egito eu mandei o sangue e o espírito da morte não tocou. Fiquem só em casa, eu vou invisibilizar a vossa casa. Deus não fez nada por eles. E durante o período que eles ficaram no Egito, o que é que eles tinham? O que é que eles tinham? O silêncio de Deus. Só voltaram a ouvir a voz de Deus dizendo assim: agora voltem. Por quê? Porque havia uma batalha invisível. Havia algo que poderia destruir a vida desse menino. E eu acredito que quando os soldados de Herodes iam matar os meninos, pai sendo pai, mãe sendo mãe, você às vezes tenta lutar contra um soldado. Eu acredito que naquele tempo não morreram só crianças, morreram pais, morreram mães, morreram famílias que não entregaram seus filhos facilmente. Então, vezes há que Deus está em silêncio, não porque não te ama, ou não porque não quer te proporcionar o que você está a pedir, porque às vezes no oculto Deus está a fazer o quê? A travar as tuas lutas, a travar as tuas batalhas, para que quando Ele colocar as coisas nas tuas mãos, nada mais cancele aquilo. O caminho está preparado para você brilhar, o caminho está preparado para você se manifestar, o caminho está preparado para você trilhar. Deus às vezes fica em silêncio para combater os nossos inimigos invisíveis. Amém. O que eu quero te ensinar nessa noite? Que o silêncio de Deus nem sempre é assim tão mau como nós pensamos que Ele é. Amém. Uma das coisas que o silêncio de Deus serve, amados irmãos, é, acima de tudo, nos ensinar a confiar que fiel é aquele que prometeu. Amém. Se você confiar em Deus, ainda que Deus te disser entra no fogo, você vai entrar no fogo. Amém. Se você confiar em Deus, ainda que Deus te disser: Abraão, pega o teu único filho que eu te dei, sobe ao monte e sacrifica, você vai pegar o teu filho e você vai sacrificar, porque você vai entender que por detrás desse sacrifício, por detrás desse único filho, há algo melhor e maior do que esse filho. A Bíblia fala no livro de Hebreus que a razão pela qual Abraão estava a subir com Isaac para sacrificar é que ele acreditava que o Deus que lhe deu Isaac, que colocou promessas em Isaac, se Isaac morresse, ressuscitaria Isaac para cumprir nele a promessa. Ou seja, o ato de Abraão subir com o único filho, algo que ele muito queria, para o monte para sacrificar, era uma clara evidência da confiança cega que Abraão tinha em Deus. Se você sabe que você está no caminho de Deus e a fazer o que Deus quer que você faça, e ainda assim as coisas não estão a acontecer como estão a acontecer, o meu apelo e a minha exortação nessa noite para si é: continue crendo no teu Deus, continue buscando o teu Deus, continue fazendo o que Ele quer que você faça, continue adorando, continue louvando, continue semeando, continue jejuando, continue andando em santidade, continue amando o próximo, continue perdoando, continue limpando o teu coração, continue limpando a tua mente, continue cumprindo os princípios que Ele quer que você cumpra, continue amando e abraçando os que você tem que abraçar. Só faça o que você sabe que Deus quer que você faça, porque quando você menos esperar, você vai ver a glória de Deus raiar sobre ti, você vai ver a ajuda de Deus, você vai ver o favor de Deus, você vai ver o escape de Deus, você vai ver as coisas cooperarem. Amém. Romanos, capítulo de número 8, versículo de número 28, claramente a Bíblia vai dizer que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Ouça, e quando nós falamos de amor, um dos principais princípios que norteiam a relação de amor é o princípio da confiança. Amém.
Amor, você está aí aonde? Amor, você está aí fazer o quê? Espera. Você não confia em mim? Confio. Então espera. E o que é que o amor tem que fazer? Esperar. Porque ele diz que o quê? Confia em ti. Um dos principais princípios que norteiam o amor é o quê? Confiar no amor. Amém. Se você ama o Senhor, você confia no Senhor. Amém. Se você ama o Senhor, mesmo quando tudo... Olha, Jó, perdeu tudo. Mas no caso de Jó, Deus nunca manifestou ou revelou a Jó que ele é que fez aquilo, ou que ele haveria de fazer aquilo. Mas mesmo sem Jó saber que Deus ordenou ou permitiu que tais coisas acontecessem, ele cegamente estava a fazer o quê? A confiar no Senhor. Amém. Quando disseram amaldiçoa o teu Deus e vive, ele disse: não, eu sei. Eu posso estar com lepra, posso ter perdido os meus filhos, posso ter perdido as minhas casas, posso ter perdido os meus negócios, mas eu sei que o meu Redentor vive. E em breve ele vai se levantar por minha causa. Ouça, quando Jó está a dizer eu sei, ele está a dizer eu confio no Senhor. Amém. Eu confio no meu Deus. Eu sei a razão pela qual eu existo. Eu sei a razão pela qual eu estou em pé. Eu sei a razão pela qual eu estou vivo. E esse Deus, se me permitiu acordar hoje, vai me permitir acordar quantas vezes forem necessárias para eu viver a promoção, a exaltação, a elevação, a restauração e a manifestação do sobrenatural sobre a minha vida. Amém. Eu quero que você entenda, e aqui eu fecho, que antes do diabo destruir a tua vida, ou várias vezes Satanás vai tentar destruir a tua vida, e quando ele não conseguir única vez ou diretamente destruir a tua vida, o que é que ele vai fazer? Ele vai procurar plantar armadilhas ao longo do teu percurso, ao longo da tua caminhada. É por isso que às vezes nós estamos a pedir algo a Deus aqui, mas Deus está a dizer: se eu lhe der isso aqui, com aquela armadilha que está ali, não vai dar certo. Então deixa tirar a armadilha daqui, que para quando ele chegar aqui, ou se ele continuar ali, eu voltar para lá, lhe dar o que ele está a pedir aqui, e essa armadilha não impedir a evolução disso. Aleluia. José, vai só para o Egito, eu sei o que vão fazer. José não sabia que, aliás, ninguém sabia. Quem sabia? Herodes, os soldados e o conselho de Herodes. Por quê? Porque se os outros soubessem, todos iam pegar os seus filhos e procurar se fugir. Tem coisa que você não sabe, que eu não sei, mas Deus sabe. Amém. E Ele está em teu favor e em teu benefício a criar circunstâncias favoráveis para que o ministério de Jesus não seja frustrado. Em teu favor, em teu benefício, Deus está a limpar coisas do caminho para que o teu ministério, a tua missão, a tua chamada, o teu propósito não seja frustrado. Por isso é que Deus ainda está em silêncio. Mas daqui a nada, como ele apareceu a José, ele vai aparecer a ti e vai dizer assim: sai do Egito, volta para Israel, porque agora é a estação da tua manifestação. Amém. Aprenda, ouça, aprenda a aceitar o silêncio de Deus. Amém. Aprenda a abraçar o silêncio de Deus. Ouça, Amém. Deus pode estar em silêncio, mas por favor, você não pode estar em silêncio. Amém. Não fique em silêncio, mesmo que Deus estiver em silêncio. Não fique calado, mesmo que Deus não esteja a falar. Amém. Deus pode calar, mas eu e você somos obrigados a manter sempre a nossa confissão de fé a funcionar. Amém. Até aqui a palavra do Senhor Jesus Cristo. Se alguém foi abençoado, dá um glória. Aleluia. Ou alguém celebra Jesus? Aleluia. Aleluia. Veja, por conta do nosso tempo, nós vamos orar 1 minuto, amém? Você vai preparar o seu dízimo, a sua oferta, vamos semear e vamos encerrar o nosso culto, amém? Sexta-feira temos o nosso culto de oração, sábado tem culto dos jovens e domingo nós estaremos fazendo o encerramento da nossa série de domínio, amém? E esse domingo é um domingo profético, é um domingo super especial e você deverá vir acompanhado de quem? Da sua família, aleluia, porque esse domingo é o domingo da família. Eu já disse no princípio do ano que esse ano vai ser um ano que nós vamos trabalhar muito com foco na nossa família.
nós vamos estar a orar mais pela nossa família, vamos estar a interagir mais com a nossa família, amém? Porque uma família unida é uma família que jamais será vencida, aleluia. Amém. Então nesse domingo você vai vir com a sua família, você vai trazer amigos, traga pessoas doentes, traga pessoas que precisam de um abano de fé, porque vai ser um domingo que nós vamos mudar nomes. E se nós mudarmos nomes, nós vamos mudar histórias. Se nós mudarmos nomes, nós vamos mudar situações. Amém. Nós vamos mudar condições. Amém. Nós vamos mudar destinos. Aleluia. Amém. Por Amém. favor, chegue cedo. Convide o máximo de pessoas que você puder convidar. E outra coisa, venha lindo e venha linda. Aleluia. Amém. Venha maravilhoso e maravilhosa para o teu Deus, no nome de Jesus. Vai ser um domingo de celebração, um domingo de festa. Deus, com certeza, que vai falar e vai fazer graça no nosso meio. Eu conto consigo e conto com os seus, em nome de Jesus Cristo. Não se esqueça, amanhã 17h30, você é importante para essa obra. Nós nunca vamos conseguir mover nada grande se não tivermos grandes pessoas envolvidas. E você é um grande homem e uma grande mulher, e nós contamos consigo amanhã no nosso encontro daquelas pessoas que queiram ser parceiro. Pastor, é obrigatório ser parceiro? Não, é um ato de vontade, mas é um ato de fé, é um ato de consciência que cada um pode gerar, da consciência que você tem das necessidades que a obra e o Deus têm aqui na terra. Amém? Levanta as mãos, fecha os teus olhos e começa a falar com Deus em função da palavra. Diga: Senhor, eu ouvi a tua palavra e nessa noite eu venho diante de ti. Primeiro eu me arrependo dos meus pecados e peço que tu me perdoes por todas as vezes que eu murmurei, por todas as vezes que eu banalizei a minha fé, por conta do teu silêncio, que me senti abandonado, falei o que não devia falar, voltei para as coisas erradas, dei passos errados, dei passos para trás. Senhor, nessa noite eu peço que tu me perdoes em nome de Jesus. Meu Pai, o meu segundo sujeito de oração é que tu me ajudes a confiar em ti de forma cega, mesmo quando tudo que eu sinto é dor, mesmo quando tudo que eu sinto é opressão, mesmo quando eu estou no silêncio e ainda estou no deserto, mesmo quando todas as portas estão fechadas, mesmo quando nada bom está acontecendo, mesmo quando todos me viraram as costas, mesmo quando eu estou no pior ciclo ou num ciclo completamente negativo, eu oro, Senhor, a ti nessa noite, que tu me ajudes a viver uma vida de confiança cega a ti, a viver uma vida de fé e de dependência, uma vida de confiança de que mesmo nas dores o Senhor está lá comigo e o Senhor tem um plano, uma vida de confiança de que há um plano, meu Pai, por meio a um projeto, por meio a cada circunstância e a cada situação que eu me encontro. Ajuda-me a confiar em ti, Senhor. Tu podes estar em silêncio, eu peço que pela força do teu Espírito eu nunca silencie a minha voz, eu nunca silencie a minha fé, que a minha confissão não seja morta, que a minha confissão de fé não seja acorrentada, amarrada, silenciada. Não importa o que estiver a acontecer à minha volta, que eu abra sempre a minha boca para adorar, para exaltar, para glorificar, para buscar, para orar, para aclamar, para dar glória, dar graças, dar louvor ao teu nome. E eu oro nessa noite, Senhor, que venha sobre a minha vida o teu reino e que seja sobre a minha vida feita a tua vontade. Ajuda-me, Senhor, a aceitar a tua vontade, porque não importa o quanto ela me doa, ela é melhor do que a minha. Não importa o quanto ela seja pesada, ela é melhor do que a minha. Ajuda-me a aceitar o teu querer é melhor do que o meu. E não me ajude só a aceitar, dê-me discernimento, Senhor, para olhar para as coisas à minha volta e entender que ali tem a mão de Deus, que ali tem o agir de Deus, e que Deus vai usar dessa circunstância para o nome dele ser exaltado e glorificado na minha vida. Em nome de Jesus Cristo nós oramos com fé e agradecemos. E a igreja que quer dar um amém bem forte e aplauda o nome do Senhor Jesus. Vamos celebrar, vamos celebrar, vamos celebrar, vamos celebrar. Aleluia. Bem rápido e bem breve, prepara o seu dízimo, prepara a sua oferta. Vamos semear e encerrar o nosso culto. Não se esqueça, por favor, no domingo, minha culpa também, não orientei, mas ainda assim acredito que conseguimos fazer. No domingo nós tínhamos uma lista aí a circular. Todas as pessoas que tenham interesse em fazer parte do nosso monte, amém? Do nosso monte das bem-aventuranças, isso aí. O nosso monte está marcado para o dia 31 de março, amém? Para o dia 31 de março, como habitualmente nós fazemos ou fizemos,
a última vez, nós alugamos um autocarro. Amém? E esse ano estaremos fazendo a mesma coisa. Então, para termos a capacidade de alugarmos autocarro, temos a logística de água e a logística de alguma coisa, às vezes uma sandes ou algo que dê para a igreja poder comer. Nós, o ano passado, fizemos uma contribuição de 2.000 kwanzas por pessoa, amém? E esse ano estamos a fazer uma contribuição de 3.000 kwanzas por pessoa. Por quê, pastor? Também é 1.000 kwanzas, nem devia haver porquê, né? Porque é mais 1.000 kwanzas. Mas esse 1.000 kwanzas é mesmo porque de 2023 para 2024, você sabe que o que era 5 antes, agora é 100. O que era 100 antes, agora é 500, amém? Então nós tivemos que, em função dos aumentos de todas as coisas e até mesmo dos próprios serviços do aluguel do autocarro, por conta desse aumento, nós aumentamos também 1.000 kwanzas para permitir